Você que chega aqui nesse vídeo com uma doença, ou você percebe que o diabo ele tem trabalhado contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho. Talvez você vem plantando no seu trabalho, mas você não vê o fruto. Você planta, mas sempre alguma coisa quebra, sempre alguma coisa dá errado. Ou você vê as doenças se levantando, você vê o diabo ele dividindo, o diabo separando a família. Olha só, você não precisa aceitar isso e Jesus Cristo vai livrar você. É a própria palavra de Deus quem diz isso. Você ama a Deus? Responda com sinceridade. Você ama a Deus? Se você o ama, olha o que diz aqui no Salmo 91, no versículo 14. Deus diz o seguinte: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Então, se você ama a Deus, se você declara que você ama a Deus, na prática, Deus ele também declara: também eu o livrarei. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. E aí diz mais: poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então, Deus ele garante que ele vai livrar você. Não se acomode com essa situação. Não se acostume com essa situação. Não cruze os braços para essa situação. Você vê o diabo trabalhando na sua vida, saiba que Jesus ele vai mudar essa situação. Mas é preciso que haja fé. É preciso que não haja incredulidade, não haja dureza de coração. É preciso que você confie 100% que Deus pode, que Deus vai ajudar você. Nós vamos orar a Deus e em um dado momento nós vamos determinar, nós vamos ordenar que o problema, a doença, ordenar que o diabo ele venha sair, ele venha se retirar. Eu vou orar daqui e você vai orar daí também. E o mal, ele vai sair, porque no nome do Senhor Jesus, todo mal, ele é obrigado a sair. O Senhor nos limpa através do nome do Senhor Jesus. Vamos então orar. Se possível, feche os seus olhos, se concentre e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus amado, no nome do Senhor aqui nos colocamos, meu Deus, nesse momento que o Senhor aqui prepara, Deus, para nos abençoar, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que não quer que os teus filhos, os teus servos, vivam doentes, vivam dependendo de remédios, vivam precisando de remédio para dormir, de remédio para fazer isso, de remédio para fazer aquilo, ou o Senhor também não deseja que os teus servos, a família dos teus servos, ou os teus servos, venham ver o diabo trabalhando, venham ver o diabo ele colocando a mão no trabalho e ele devorando, ele comendo o fruto do trabalho. O Senhor não deseja que os teus filhos, os teus servos passem por isso, Senhor Jesus. E agora nesse momento de oração, meu Deus, nós cremos que o Senhor é Deus poderoso e que no nome do Senhor, o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha repreender, Senhor Jesus Cristo, toda a maldade, todo o diabo, Senhor Jesus, que se levanta, que trabalha contra a vida dessa pessoa, ou toda a enfermidade, Deus, que é colocada nessa pessoa, se essa pessoa vive doente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha repreender a doença, que o Senhor venha repreender a enfermidade. Se uma doença se levantou de repente, também essa doença, da mesma forma que ela chegou, ela vai sair, meu Deus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso. Se essa pessoa vê o diabo trabalhando na família dela, se essa pessoa vê o filho dela se perdendo, se essa pessoa vê o parente, o marido, a esposa se perdendo, se afastando, indo por um caminho completamente errado, ou ela olha para os lados e ela vê que na casa dela há divisão, há discórdia, tá sempre um contra o outro,
eles não conseguem mais conviver porque está sempre em discórdia, que o Senhor venha repreender, Senhor Jesus Cristo, esse mal, porque no nome do Senhor agora nós vamos determinar, nós vamos ordenar que todo mal ele venha sair. Assim como o Senhor expulsava, o Senhor ordenava, o Senhor dava ordem ao diabo, aos problemas, que saíssem da mesma forma, na mesma fé, e no nome do Senhor, agora nós vamos fazer o mesmo. Ore aí você que está aí, ore aí você também, e determine, ore e repreenda, ore e fale aí que essa doença, fale aí que o diabo ele vai sair, fale que você não aceita a doença. Se você se encontra doente, fale aí agora que você não aceita essa doença. Se você vê o filho se perdendo, fale que você não aceita, fale que você não aceita que o filho, que o marido, que a esposa venha se perder. Ore aí, determine aí você também. Se você tem uma doença, se você tem uma dor de cabeça, dor nas costas, dor em algum lugar, uma dor que não passa, determine aí, expulse essa dor no nome de Jesus, porque nós ordenamos que toda dor, nós ordenamos que toda doença, nós ordenamos que a enfermidade que se levantou, a enfermidade que trabalha, nós ordenamos que essa doença que às vezes nem o médico descobre, essa doença que vive fazendo essa pessoa ficar mal, essa doença que faz essa pessoa depender de medicamentos para ficar bem, essa doença que fica contaminando a pessoa, essa doença que tem se alastrado no corpo dessa pessoa, nós damos ordem, nós determinamos aqui no nome de Jesus Cristo que essa doença ela venha sair, essa pessoa ela é curada no nome de Jesus Cristo, a doença sai no nome de Jesus Cristo, tudo o que era sujo, tudo que era impuro é agora limpo no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa ela é limpa pelo Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo livra ela de toda doença. Diz a palavra de Deus que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, se essa pessoa ela enfrentava alguma dor, alguma enfermidade, nós ordenamos em nome de Jesus Cristo que essa dor, essa enfermidade, ela saia, ela seja expulsa, porque o Senhor Jesus repreende todo o mal e ele já levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Se, Senhor Jesus, se essa pessoa vê o mal, ele trabalhando contra ela ou contra a família dela, nós aqui também, nós ordenamos, damos ordem ao espírito maligno que trabalha contra essa pessoa, que trabalha contra a família dela, o diabo que tem colocado maus pensamentos na cabeça do familiar, para o familiar se perder, para o familiar ele fazer alguma coisa que não é boa, que esse espírito maligno seja repreendido. O Senhor repreende esse espírito maligno em nome de Jesus Cristo, que o diabo saia, que o diabo ele seja repreendido, porque o Senhor repreende o demônio, o Senhor repreende todo o espírito maligno. Se essa pessoa vê o diabo agindo na vida dela, se essa pessoa ela vive com medo, porque o diabo ele tem colocado medo na cabeça dessa pessoa, o Senhor repreende esse diabo, o Senhor repreende esse mal, o diabo ele é expulso agora no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus opera livramento, o Senhor Jesus opera salvação, Jesus ele cura, Jesus ele sara, Jesus dá livramento. E o espírito da inveja, se há um espírito de inveja que ronda essa pessoa, ronda a casa dessa pessoa, o Senhor repreende esse espírito de inveja. Se alguém tem invejado essa pessoa e por isso ela não tem ido para frente, se alguém tem planejado mal contra essa pessoa, se alguém tem
planejado fazer alguma maldade contra essa pessoa, o Senhor agora repreende esse mal e o Senhor frustra o plano do diabo, o plano maligno que era de fazer mal, que era de destruir. Se antes o diabo estava planejando, se ele estava com um plano para fazer mal contra essa pessoa, para destruir, o Senhor Jesus agora repreende, o Senhor Jesus agora desfaz esse mal, desfaz o plano maligno, o espírito da inveja, o espírito que quer roubar, sequestrar, fazer mal, o espírito que quer fazer alguma maldade, no nome de Jesus Cristo agora é repreendido. O Senhor repreende e o Senhor guarda essa pessoa. A proteção de Deus chega sobre essa pessoa e sobre a casa dela, porquanto tão encarecidamente ela ama o Senhor Deus, então também o Senhor livra essa pessoa, também o Senhor guarda essa pessoa, guarda a família dela e dá uma perfeita saúde para essa pessoa. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ouviu e porque o Senhor operou salvação, o Senhor operou livramento. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor operava no passado e o Senhor continua trabalhando nos dias de hoje, continua trazendo cura, libertação e salvação ainda nos dias de hoje. Muito obrigado, Deus. Glória ao Senhor, louvado seja o Senhor Deus, que nos ama, que nos salva, que nos guarda, que nos protege. Toda a honra e toda a glória seja sempre dada ao Senhor, que nós venhamos permanecer, Deus, permanecer na fé todos os dias da nossa vida, porque não adianta somente nós orarmos para o mal ser repreendido e nós depois nos afastarmos da Tua presença. Não adianta, nós precisamos do Senhor, precisamos estar com o Senhor. A nossa alma precisa de Ti, meu Deus, e que nós venhamos estar sempre nos caminhos do Senhor e no porvir venhamos então assim herdar a vida eterna, onde nós Te louvaremos pelos séculos dos séculos, onde nós louvaremos o Senhor e o mal, ele está condenado. O mal, ele está condenado e o fim dele é no lago de fogo. Mas os que creem e perseveram e permanecem, esses vão estar com o Senhor no paraíso. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse que quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando onde repousar. E ele não encontrando, ele volta lá de onde ele saiu e ele traz consigo outros 7 piores do que ele. Se ele acha a casa vazia, então ele entra e traz outros 7 piores do que ele. Nós não podemos ficar vazios, não podemos ficar vazios da presença de Deus. Então, continue sempre se alimentando das coisas de Deus, invista na leitura da Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de dedicar um momento para você meditar na palavra de Deus, para você ler a palavra de Deus, para você refletir, para você meditar naquilo que Deus ensina. Se alimente também da oração, ore a Deus, busque a presença de Deus. Deus disse que quando nós o buscássemos de todo o coração, nós o encontraríamos. Então, não fique vazio, não fique vazia, mas se encha do Espírito. Se alimente das coisas espirituais, das coisas de Deus. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino de notificações. Aqui você encontra vídeos com orações e meditações na palavra de Deus. Eu convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações se você ainda não é inscrito. Se esse vídeo ajudou você, passe ele adiante, compartilhe com outras pessoas para que mais gente também seja alcançada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.